Fala vestibulando da Universidade de Brasília, sejam bem-vindos aqui a mais uma bateria de questões, trazendo agora para vocês a sequência aí de questões de matemática e raciocínio lógico lá do concurso CRT Minas Gerais. Eu vou fazer aqui as questões do cargo 201, auxiliar administrativo. Normalmente os cargos de nível médio são os mais pedidos aqui. Então, como veio o pedido aí nos comentários, estou aqui então para resolver. Vou fazer em dois vídeos, vou fazer a parte de matemática nesse vídeo, né? Ou mais de um vídeo, na verdade, né? E farei também a parte de raciocínio lógico logo em seguida, beleza? Então nós vamos pegar aí as questões que foram cobradas nessa prova. Muito bom para o seu treino. A gente percebe que as questões da banca Quadrix, elas têm mudado um pouco o perfil, a banca tem mudado um pouco o perfil, principalmente na parte de matemática, porque ela tem cobrado cada vez mais continhas, matemática básica. Antes ela fixava alguns assuntos ali específicos, sempre vinha ali. Agora ela está mudando o perfil, principalmente do final de 2021 para cá. Né? Em 2022 a gente tem percebido uma mudança interessante em várias provas. E aí o esquema é você resolver as provas anteriores para cobrir aqueles assuntos, para fazer aquele treino. Mas eu destaco para você que a dificuldade maior aí que vocês vão ter é justamente a questão de fazer continhas, multiplicação, divisão, e isso é que vai ser o grande lance das questões, como essa questão que a gente vai trazer aqui hoje, jogando na tela para vocês. Olha só, questão então da prova CRT Minas Gerais, cargo 201. A primeira questão lá da parte de matemática, questão número 31. As questões aqui iam da 31 a 34. A primeira questão, ela vai trazer para a gente aqui ó, um texto falando das escalas termométricas, escalas Fahrenheit, escalas Celsius. E aí ele vai estar falando para a gente o seguinte, que as Celsius é uma das mais adotadas, tanto no Brasil quanto no mundo, só que em alguns lugares a gente tem a Fahrenheit. E aí ele vai trazer para a gente aquela formulazinha clássica lá de conversão de unidades, né? Aquela fórmula clássica que a gente costuma aprender lá no segundo ano do ensino médio, essa formulazinha apareceu aqui, tá? Então, não é que é uma questão de física, pessoal. Isso aqui nada mais é do que uma proporção matemática, uma razão e proporção matemática, tá? As escalas têm essa questão da proporção. Até na dedução da fórmula, a gente parte de uma proporção das escalas, tá? E aí, o que nós temos aqui? Ele trouxe a expressãozinha para poder fazer a conversão da escala Celsius para a escala Fahrenheit. Tá? É só jogar nessa formulazinha, se você tiver o valor de uma delas, para encontrar a outra. Tá? Então, na questão ele vai trazer, explicando mais ou menos sobre isso, e aqui mais para frente ele vai falar de algumas curiosidades. Essas curiosidades elas serão importantes porque é daqui que nós vamos tirar alguns elementos para responder as questões. Veja só, por exemplo, na questão 31, que é a primeira questão que eu vou resolver com vocês, ele fala bem assim, ó, a temperatura mais alta registrada no Brasil foi de 112,64 Fahrenheit. Ele está dizendo que a temperatura mais alta foi 112 Fahrenheit, só que a gente sabe, o próprio texto falou que aqui no Brasil a gente utiliza a escala Celsius. Então eu tenho que conferir se esse 112 Fahrenheit ele corresponde ao mesmo valor aí, né? Se ele é indicado como a registrada mais alta no Brasil, né? Se esses valores serão compatíveis, tá? Aí fica a pergunta, né? Ah, mas ele citou qual é a mais alta registrada no Brasil para que eu possa comparar com o 112? Ele falou lá no texto, e por isso a importância de vocês realizarem a leitura já grifando as informações, ele fala bem aqui, ó. Ele fala que a temperatura alta, né, a mais alta registrada no Brasil foi 44,8. Então tá aqui a nossa referência. Era isso que eu precisava, ó. Já que ele disse que a mais alta no Brasil foi essa, ele tá me dando esse valor aqui, ó. Ele tá falando que esse valor aqui foi 44,8, a mais alta registrada, né? E aí ele pede para comparar se isso em Fahrenheit dá 112. Então, querendo ou não, ele está dando para a gente isso aqui, ó. Ele está fornecendo esse camarada aqui e dizendo que seria sim, né? O 44,8 na verdade seria 112 Fahrenheit. Eu preciso saber se realmente o 112 é a mesma coisa do 44,8 na escala Celsius. Aqui nós temos duas maneiras para resolver essa questão. Uma delas seria a gente partir para o cálculo diretamente na fórmula, mas substituindo aqui o 44, substituindo o 44 na fórmula
para tentar encontrar, né, se eu substituísse aqui o 44, a ideia era substituir aqui, ó, o 44, multiplicar cruzado para verificar se o f vai dar 112. Essa é uma maneira de fazer. Essa seria a maneira mais clássica, mais tradicional. No entanto, ela daria mais trabalho, daria mais conta, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou resolver das duas maneiras e você vai tomar a decisão, tá? Qual que é a outra maneira de fazer? Bem, isso aqui é uma igualdade. Se é uma igualdade, a fração do lado esquerdo tem que ser igual à fração do lado direito. Se ele já me deu as duas informações, uma eu sei que é verdade e a outra ele está afirmando, eu vou substituir as duas para verificar se vai prevalecer essa igualdade. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Lá na formulazinha, a temperatura em Celsius sobre 5 tem que ser igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, quer dizer que quando eu substituir aqui, ó, o 48 no lugar do C, que é Celsius, né? 44, aliás, né? Não 48. Quando eu substituir o 44 aqui, ó, no lugar do C, isso vai ter que ser a mesma coisa, vai ter que dar o mesmo valor se eu substituir o F menos 32 e dividir por 9. Se der certo, se essa igualdade bater, significa que é isso mesmo. 44,8 na verdade corresponde a 112 na escala Fahrenheit, tá? Essa aqui talvez seria a forma mais rápida de resolver, porque eu só vou fazer duas divisões. Basicamente seria isso, tá? Então o que eu teria que fazer aqui? Pessoal, olha só, vem comigo. Eu vou substituir aqui o 44,8, né? 44,8 que ele falou. 44,8 na escala Celsius, no lugar do C, e dividir isso por 5. E do lado de lá, eu vou pegar o F e substituir ali por 112, porque ele deu a temperatura em Fahrenheit. Então, ó, 112,64 menos 32, não pode esquecer aqui do 32, isso tudo aqui dividido por 9, tá? Aí o que eu vou ter que fazer? A dificuldade inicial que nós teríamos aqui seria justamente eu pegar esses valores, o 44,8, né, dividir por 5, já teria uma divisão para fazer aqui à esquerda. E a outra dificuldade que eu teria é que antes de fazer a divisão do lado direito, eu precisava subtrair esses termos aí de cima, que é o 112 com o 32. Então, 112 menos 32, pessoal, isso aqui, ó, 112, né, 0,64 menos 32, isso aqui vai dar 80,64, tá? 112 menos 32 dá 80. Então, isso aqui daria 80,64, ok? Então, deixa eu só ajeitar aqui. 80,64. Isso aqui dividido por 9. E tem que dar igual a mesma coisa aqui, ó, do 44,8 sobre 5. Então, se você conseguisse dividir esses dois termos, essas duas frações, você ia comparar. Tem que bater para estar correto o item. Se der diferente, vai estar errado o item. Então, vamos lá, vamos fazer aqui, pessoal. Então, um exercício que você teria que dominar a divisão de números, né? Divisão de números, principalmente aqui envolvendo números decimais. Pessoal, a divisão, a primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar as casas, tá? Sempre quando eu trabalho com número decimal aqui para fazer uma divisão, é interessante eu sumir com essa vírgula. E aí, qual que é o macete? Você vai observar quantos números tem após a vírgula e multiplicar por 10, 100 ou 1000, né? De acordo com a quantidade de números que tiver após a vírgula. Então, só tem um número após a vírgula, eu vou multiplicar por 10 aqui em cima e multiplicar por 10 aqui embaixo. Fazendo essa divisão, pessoal, ó, 44,8 vezes 10, essa vírgula ela vai deslocar para a esquerda e vai ficar 448. 448. Aí a vírgula vai embora. E aqui embaixo, ó, o 50, quando multiplica, o 5, né, quando multiplica por 10, vai dar 50. Então, eu vou ter, na verdade, uma divisão de 448 por 50, que é a mesma coisa, tá? A divisão, quando eu faço essa multiplicação em cima e embaixo pelo mesmo valor, só para assumir com a vírgula, isso aqui dá uma divisão equivalente. O 44,8 sobre 5 vai ser a mesma coisa do 448 sobre 50, tá? E aí, como é que eu faço essa divisão? Vamos lá, ó, 448 dividido por 50, tá? Como é que eu vou fazer aqui? Olha, 44. Se eu pegar o 44 é menor que 50, então não dá para dividir. Então, eu tenho que pegar o próprio 448, tá? 448, eu tenho que lembrar aqui, ó, dos múltiplos de 50 lá, né? Então, eu vou pegar aqui, ó,
né? A tabuada de 50, 50 vezes 1, 50 vezes 2, 50 vezes 3, já vai pensando nos números que vai chegando mais ou menos próximo, né? Veja só, ó, se eu multiplico 50 por 2, vai dar 100. Então, para chegar no 400 tem que ser bem mais, né? Se fosse 4, por exemplo, ó, 4 vezes 5, 20, vai dar 200. Se fosse 7, ó, 5 vezes 7, 35, 350, tá chegando perto, né? Então, se fosse 8, 5 vezes 8, 40, vai dar 400 então. Então, tá chegando perto. Então, 9, ó, 5 vezes 9, 45, né? 45 passa, né? Que vai dar 450 com esse zero aqui. Então, passa, porque eu quero chegar em 448. Então, 9 eu não vou usar porque dá 450. Então, eu vou usar o 8, ó. 5 vezes 8, 40, com mais um zero, 400. Então, eu vou ter aqui, ó, 400, né, subtrai. Eu vou ter 448 menos 400. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 48. 48, pessoal, tem como dividir por 50? Não tem. Então, quando é assim, o que eu faço? Para poder ajustar aqui, eu coloco uma vírgula aqui e acrescento um zero nesse cara de baixo. 480. 480 agora sim, por 50 já melhorou, né? Então eu consigo fazer agora a divisão. Olha só, para chegar aqui no 448, né? Eu usei aqui o 8 para dar 400. Só que agora eu tenho 480, então vamos testar de novo, ó. 5 vezes 6, 30, dá 300. 5 vezes 7, 35, 350. 5 vezes 8, 40, então dá 400. 5 vezes 9, 45, 450. Então agora cabe o 9, tá? Então, ó, 9 vezes 50, 450. Isso aqui vai dar o quê, pessoal? Vai dar 30. Para continuar a divisão, eu consigo ainda continuar a divisão aqui. Olha só, eu tenho 30, né? Não dá para dividir por 50, como eu já usei uma vírgula, basta acrescentar o zero para ajustar. Agora sim dá, ó, 300. Tem alguém que eu multiplico por 50 que chega no 300, que dá 300? Olha só, 5 vezes 6 não é 30? Então, 6 vezes 50 vai dar 300. Então, aqui, ó, 6 vezes 50 vai dar 300. Então, agora sim eu consigo uma divisão certinha, uma divisão exata. Então, quer dizer que aqui deu 8,96, tá? 8,96. Então, a divisão do lado esquerdo, 8,96. Eu vou ter que fazer a divisão do lado direito e vai ter que dar o mesmo valor. Se der o mesmo valor, quer dizer que está igual, as escalas são iguais mesmo, tá? Se der diferente, o 112 não corresponde ao 44, que é a temperatura mais alta do Brasil. Então vamos fazer o ajuste aqui, o ajuste da vírgula, lembra? Quando era apenas um número após a vírgula, eu multipliquei por 10, porque só tem um zero. Quando são dois números após a vírgula, em vez de multiplicar por 10, eu multiplico por 100. Por quê? Porque é a quantidade de números após a vírgula que vai ditar quantos zeros vai ter. São dois números após a vírgula, eu vou multiplicar isso aqui por 100, em cima e embaixo. Aqui, pessoal, então, quando eu multiplico por 100, a vírgula desloca duas casas, então vira 8.064. Então, ó, 8.064. E aqui embaixo, o 90 multiplicado por 100 vai dar o quê? 900. Aí, o que eu faço aqui agora? Vou pegar e fazer a divisão na chave. Então, ó, 80, né, com 64, vou dividir aqui por 900, tá? Aqui, pessoal, o que nós temos? Eu vou fazer o mesmo esquema do lado esquerdo, né? Eu vou tentar testar aqui qual o número que eu multiplico ali pelo camarada da chave, né? Para poder, então, descobrir qual vai ser a resposta. Então, aqui ó, é o 9, tabuada do 9. Eu começo olhando a tabuada do 9, né? 900. 80 não dá, 806 não dá. Então, eu tenho que pegar todo mundo mesmo. Vou ter que pegar 8.064. Então, aqui o que eu vou ter que fazer, ó? Eu vou pegar esse valor, né, e vou testando aqui, ó. Por exemplo, 5. Se eu multiplicar 5, 5 vezes 9 dá 45. Então, daria 4.500 com esses dois zeros, né? 6. 6 vezes 9, 54. Então, 5.400. Está longe ainda do 8.000. Então, bora testar mais, ó. 9 vezes 8. Então, 8. 8 vezes 9, 72. 7.200. Está chegando, né? 9 vezes 9, ó, 81. 8.100. Né? Só que nós temos 8.064. Opa, então não dá para pegar o 9, tem que ser o 8 mesmo. Ó. 9 vezes 8, 72, né? 72, com os dois zeros lá, 7.200. Então eu vou pegar aqui, ó, 7.200 e subtrair. Se a gente for olhar aqui, pessoal, eu vou ter o seguinte aqui, ó, eu vou ter 800, né?
vou ter aqui, ó, vai sobrar 7.200 para 8.000, vai faltar aqui 800. Com 64 vai dar 864, tá? 864, tem como dividir por 900? Não, não tem como fazer. Então, o que eu vou fazer aqui? Coloca a vírgula, né, para ajustar e acrescenta o zero. Agora dá para fazer a divisão. Aí vamos verificar aqui, ó. 8.640 por 900, mais uma vez vou testando a tabuada do 9. Olha só, 9 vezes 8, 72, 7.200. 9 vezes 9, né, 81, 8.100. Opa, então 9 aqui vai dar agora, ó, porque 9 vezes 9 é 81, 8.100 e eu tenho 8.600. Então dá, porque é menor. Então, ó, 8.100, tá? Então, 9 vezes 9 é 81, com 2 zeros, 8.100. Dá para fazer porque dá menor, né? Tem que ser menor ou igual. Então, beleza. Fazendo a continha aqui, vai sobrar quantos, pessoal? Quando eu pego aqui, ó, 8.640 e tiro aqui 8.100, o 8.000 com 8.000 vai embora, 640 com 100 vai dar o quê? 540, tá? 540. 540 aqui na divisão, deixa eu só ajustar aqui, porque ficou muito feio, né? O número aqui ficou horrível. Deixa eu ajustar aqui, olha só, 540, tá? Agora, 540 não dá para dividir por 900. Como eu já usei a vírgula lá na frente, eu posso acrescentar um zero aqui, ó. Vira 5.400. 5.400 não começa ali com 54? Tabuada do 9 que vai dar 54, pessoal, quanto que é? 6, né? 6 vezes 9, 54. Então, 6 vezes 900, 6 vezes 9 é 54, com os dois zeros, divisão redondinha, divisão exata. Então, ó, veja que eu obtive aqui 8,96 do lado direito e do lado esquerdo também. Isso significa o quê? Significa que deu certo. Quer dizer que 44,8, né, graus Celsius de fato corresponde ao valor que ele trouxe para mim, né, que é o 112,64. Bateu, né? Eu peguei o resultado que ele sugeriu, substituí e substituí também o resultado correto, né, que é esse aqui na escala Celsius. A gente precisava saber se isso na escala Celsius ia dar 112. Substituir os dois logo, né? E se bateu a igualdade, quer dizer que realmente é isso mesmo. Então, isso aqui era um método para fazer, que é o método que a gente só faria aqui, divisão, tá? Simplesmente duas divisões, beleza? Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, cada vez mais as questões da Quadrix, elas têm cobrado da gente o conhecimento de fazer esse tipo de continha que nós aprendemos lá no ensino fundamental e acaba esquecendo depois, não exercita. Esse tipo de continha está vindo muito forte na prova, tá? E acaba tornando ali, dependendo da sua experiência e da sua agilidade na hora, isso aqui pode tornar a questão demorada, né? Pode tornar a questão demorada e cansativa, né? Então, quanto mais você treinar essas continhas básicas, mesmo fazendo as provas anteriores, você já vai chegar mais afiado, mais veloz na hora da prova, tá? Então, isso aqui é a primeira maneira de fazer essa questão 31. Eu vou mostrar agora a outra maneira de fazer essa questão 31 no próximo vídeo, beleza? Minha intenção aqui não é fazer a questão rapidamente, minha intenção aqui é te ensinar, revisar com você pela questão, trazendo todos os detalhes, beleza? Então até o próximo vídeo para a gente fazer o outro método dessa questão 31. Um abraço a todos vocês, se inscreva, né, dê like no vídeo, compartilhe, tamo junto e até o próximo vídeo.